Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre um instrumento que a Organização Mundial da Saúde desenvolveu para investigar a questão da espiritualidade entre os pacientes. Então, vou mostrar para vocês como que a gente entende essa escala, como que a gente avalia o score dessa escala e também vou apresentar para vocês a escala em si. Esse instrumento ele foi desenvolvido pela OMS como um adendo, como um anexo de um instrumento maior que ela tem, que é o instrumento de qualidade de vida. E aí ela fez esse módulo que se chama Espiritualidade, Religião e Crenças Pessoais, e essa sigla é a que denomina esse módulo, tá bom? É uma sigla referindo ao nome da escala em inglês. Essa é uma escala que é válida e é fidedigna para a população brasileira e pode ser aplicada em diversos contextos. É uma escala que vai avaliar profundamente esses aspectos dos nossos pacientes, mas é uma escala longa e geralmente ela é aplicada no contexto de pesquisa, mas pode também ser aplicada com outro objetivo, um objetivo clínico também, tá bom? Ela tem facetas que ela vai avaliar dentro dessa questão da espiritualidade. E eu vou falar um pouquinho dessas facetas porque é essencial compreendê-las para depois a gente pensar como a gente vai fazer o score, beleza? Então a primeira faceta é a faceta de conexão com o ser ou força espiritual. Dentro dessa faceta a gente vai entender o quanto o contato com o poder superior auxilia na resolução de problemas ou no enfrentamento de momentos difíceis pelo nosso paciente. Na faceta sentido da vida, o nosso paciente, a gente vai investigar com o nosso paciente qual que é o nível com que ele percebe um sentido em sua vida. Na faceta admiração, a gente vai investigar justamente a capacidade do nosso paciente de admirar e apreciar as coisas que inspiram ele a viver. Na faceta totalidade e integração, a gente vai compreender a sensação de equilíbrio entre mente, corpo e alma do nosso paciente, de maneira a criar uma harmonia entre as ações, pensamentos e sentimentos. Na faceta força espiritual, a gente vai investigar a intensidade da força espiritual interna para auxiliar em momentos difíceis ou na melhoria da vida. A faceta paz interior é aquela que a gente vai investigar os níveis de paz e harmonia na vida percebida pelo nosso paciente. E a faceta esperança e otimismo, a gente vai investigar sentimentos de esperança, otimismo com relação à melhoria de vida. E por fim, a faceta fé, que a gente vai investigar o nível de conforto e força promovida pela fé na vida desse indivíduo, de forma a melhorar o seu bem-estar e como essa pessoa vai aproveitar a própria vida, tá bom? O score, ele é realizado a partir de um cálculo, porque esse instrumento ele é computado com uma escala Likert de 5 pontos, sendo 1 correspondendo a nada, 2 a muito pouco, 3 a médio ou mais ou menos, 4 a muito e 5 extremamente ou completamente, tá bom? Muitas vezes é mais fácil para o nosso paciente, caso a gente esteja fazendo as perguntas verbalmente para ele, caso ele não esteja respondendo num papel, a gente entregar uma folha para ficar na frente do nosso paciente com essas respostas, para que ele dê para a gente e não se esqueça qual que são os tipos de resposta para a pergunta durante a entrevista, tá bom? Lembrando sempre, gente, que ainda que seja uma escala muito profunda, isso não exclui a nossa avaliação qualitativa, não exclui a nossa entrevista e não exclui o nosso olhar a partir de uma entrevista mais profunda com o nosso paciente, para compreender como de fato a religião, a espiritualidade e as crenças pessoais estão presentes na vida dos nossos pacientes. Então, os resultados, a gente vai inverter as questões que são de resposta invertida, tá bom? Quando a pontuação é ao contrário, vale mais a primeira do que a última, tá bom? Os scores das facetas são calculados a partir da soma das 4 questões pertencentes a cada faceta, vocês vão ver que são 4 questões por faceta, seguido de uma divisão por 4. E o score total é calculado através da soma dos scores das 8 facetas, dividido pelo número 8, tá bom? Mas aqui o mais interessante de tudo é a gente entender como que está presente cada faceta na vida do nosso paciente.
tá bom? E é interessante depois, quando a gente tiver o resultado, a gente conversar sobre esse resultado com o nosso cliente. Bom, pessoal, esse slide tá horrível, né? Mas é para vocês acompanharem junto comigo como que a gente introduz o instrumento para o nosso paciente, como que a gente faz aí a apresentação e prepara o nosso paciente para responder o questionário. Como eu falei para vocês, é um questionário relativamente longo, perto de outras escalas que temos, como por exemplo a Durel, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler com vocês, então, a introdução. As questões seguintes são sobre a sua espiritualidade, religião ou crenças pessoais e como essas crenças afetam sua qualidade de vida. Essas questões foram elaboradas para ser aplicáveis para pessoas de culturas diferentes e que possuem as mais variadas crenças espirituais, religiosas ou pessoais. Se você segue uma religião particular, como o judaísmo, cristianismo, islã ou budismo, você provavelmente responderá as questões seguintes com as suas convicções religiosas em mente. Se você não segue uma religião particular, mas ainda acredita que algo superior e mais poderoso existe, além do mundo físico e material, você pode responder as questões seguindo essa crença. Por exemplo, você pode acreditar em uma força espiritual mais alta ou o poder curativo da natureza. Você pode não ter nenhuma convicção em uma entidade superior espiritual, mas você pode ter crenças pessoais fortes, como acreditar em uma teoria científica, um estilo de vida pessoal, uma filosofia particular ou um código moral e ético. Algumas dessas questões usarão palavras como espiritualidade. Por favor, responda essas questões em função do seu próprio sistema de crença, seja este religioso, espiritual ou pessoal. As questões seguintes perguntam como suas crenças afetam diferentes aspectos da qualidade de vida nas últimas 2 semanas. Por exemplo, uma questão pergunta: até que ponto você sente alguma ligação entre sua mente, corpo e alma? Se você vivenciou isso muitas vezes, circule um número próximo a muito. Se você não vivenciou isso, circule um número próximo a nada. Você deve circular um dos números entre as possíveis respostas. As questões se referem às últimas 2 semanas. Beleza, pessoal? Então você pode entregar o questionário por escrito para o seu paciente ou você pode fazer verbalmente. Vamos lá. Então as primeiras 4 perguntas se referem à faceta, conexão ou força espiritual. Vamos às perguntas. Até que ponto alguma ligação a um ser espiritual ajuda você a passar por épocas difíceis? Até que ponto alguma ligação com um ser espiritual ajuda você a tolerar o estresse? Até que ponto alguma ligação com um ser espiritual ajuda você a compreender os outros? Até que ponto alguma ligação com um ser espiritual conforta e tranquiliza você? Vocês perceberam então que essas perguntas remetem à faceta que eu falei para vocês anteriormente, beleza? Então é assim o raciocínio de todo o questionário. Então na faceta sentido na vida, a gente tem: até que ponto você encontra um sentido na vida? Até que ponto cuidar das outras pessoas proporciona um sentimento na vida para você? Até que ponto você sente que a sua vida tem uma finalidade? Até que ponto você sente que está aqui por um motivo? Pessoal, eu estou lendo com rapidez para vocês, porque para o vídeo não ficar muito longo, mas é claro que para os nossos pacientes a gente vai fazer pergunta a pergunta. E os nossos pacientes vão respondendo com tranquilidade. Tá bom? Agora, sobre a faceta admiração, a gente tem as seguintes perguntas. Até que ponto você consegue ter admiração pelas coisas ao seu redor? Por exemplo, a natureza, a arte, a música. Até que ponto você se sente espiritualmente tocado pela beleza? Até que ponto você tem sentimentos de inspiração, emoção na sua vida? Até que ponto você se sente agradecido por poder apreciar, curtir as coisas da natureza? Agora, sobre a faceta totalidade e integração. Vamos às perguntas. Até que ponto você sente alguma ligação entre a sua mente, corpo e alma? Quão satisfeito você está por ter um equilíbrio entre mente, corpo e alma? Até que ponto você sente que a maneira em que você vive está de acordo com o que você sente e pensa? Quanto as suas crenças ajudam a criar uma coerência e harmonia entre o que você faz, pensa e sente? Agora, no quesito na faceta força espiritual, a gente vai ter as seguintes perguntas. Até que ponto você sente força espiritual interior? Até que ponto você pode encontrar força espiritual em épocas difíceis?
Quanto a força espiritual ajuda a viver melhor? Até que ponto a sua força espiritual o ajuda a sentir feliz na vida? E agora nós vamos para a faceta paz interior. Até que ponto você sente em paz consigo mesmo? Até que ponto você tem paz interior? Quanto você consegue sentir paz quando você necessita disso? Até que ponto você sente um senso de harmonia na sua vida? E agora vamos à faceta esperança e otimismo. Quão esperançoso você se sente? Até que ponto você está esperançoso com a sua vida? Até que ponto ser otimista melhora a sua qualidade de vida? Quanto você é capaz de permanecer otimista em épocas de incerteza? E agora a faceta fé. Até que ponto a fé contribui para o seu bem-estar? Até que ponto a fé lhe dá conforto no dia a dia? Até que ponto a fé lhe dá força no dia a dia? Até que ponto a fé o ajuda a gozar, a aproveitar a vida? Pessoal, esse é um instrumento, como eu disse, longo. Mesmo eu lendo muito rapidamente para vocês, vocês viram como ele ele requer do nosso paciente uma reflexão profunda sobre a própria vida, mas é muito interessante o resultado e discutir com o nosso cliente depois o que foi avaliado, né? E como é importante depois a gente pensar como esse aspecto tão importante na vida dos indivíduos, porque em geral é muito importante esse aspecto, mesmo que não seja de uma religião específica, como a gente vai compor o tratamento respeitando as necessidades espirituais, religiosas e as crenças pessoais do nosso paciente. Se você se interessa por esse tema, espiritualidade e saúde mental, no nosso curso de saúde mental para equipes multiprofissionais, a gente vai discutir esse tema numa relação de diversas formas, né? Mas principalmente de como a gente faz intervenções baseadas nessa atenção à espiritualidade dos nossos pacientes nos diversos serviços de saúde, públicos ou privados, tá bom? E também no contexto clínico. Se você se interessa por esse tema, eu te convido a conhecer o nosso curso que temos em parceria com a Unip, de especialização. Vou deixar o link aqui embaixo para você saber um pouquinho mais como funcionam nossos módulos, o nosso programa. Um abraço e até o próximo vídeo.